Buenas! Nós vamos dar sequência agora ao nosso estudo da estrutura da matéria e nós vamos seguir com os números quânticos. O que vem a ser esses números quânticos? São indicadores, digamos, são valores que indicam cada um dos elétrons ao redor do nosso núcleo. Cada um dos elétrons do átomo ele pode ser definido por números quânticos. Não vai existir elétron com o mesmo número quântico no mesmo átomo. Então, até de um átomo para o outro, obviamente, os números quânticos se repetem. Mas no mesmo átomo, o elétron vai ser caracterizado pelos números quânticos. Esses números quânticos, então, em essência, eles são valores que são utilizados para definir cada um dos elétrons que existem dentro de um átomo. Os números quânticos são 4. É o principal, azimutal, magnético e spin. Cada um tem uma letra característica, digamos assim. O principal nós vamos chamar de N, o azimutal de L, o magnético M, já foi chamado de ML, se vocês pegarem livros antigos talvez esteja como ML, e spin. Falando sinceramente, não é um assunto muito comum de cair em vestibulares, e nem praticamente nada. Mas é muito comum de alunos chegarem no ensino superior e terem a disciplina de química e não vão achar que vocês vão fugir, tá? Às vezes um curso que parece que não vai ter química acaba tendo química lá e os números quânticos acabam sendo estudados ali, tá? Então é um assunto que cai bastante nível superior. Então, por isso que eu ainda insisto em apresentar esse assunto. Então, vamos lá. Nós vamos estudar agora um por um deles. O nosso número quântico principal, que é o N, ele vai indicar o nosso nível de energia do elétron. Como assim nível de energia? É aquele nível de energia, o K, L, M, N, O, P, Q, e aí vai embora. R, S, T, U, V. Nós seres humanos, nós conhecemos 7 níveis de energia. Mas, como eu já falei, eles são teoricamente infinitos, né? Então, até onde nós conhecemos são 7, mas eles podem ser infinitos. Bom, supondo aqui o nosso núcleo, né, nós vamos ter então o nível K, que nós vamos chamar de 1 agora, né, igual o diagrama de energia. Então, K1, L2, M3, N4, O5, P6 e Q7. Simplesmente isso. Se o meu elétron está no nível N, o número quântico principal dele é 4. Pronto. Só isso, não tem segredo, tá, gente? Seguindo, então, nós vamos agora para o nosso azimutal. O azimutal vai indicar o tipo de orbital do elétron. O orbital, como a gente já viu também, é o S, P, D e F. Esse S, P, D e F, que é o Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental, eles também vão ser caracterizados por um número. Então, se o meu elétron ele está no subnível S, ele vai receber o número 0. Aqui está o subnível S. A possibilidade dele girar. Já vamos estudar isso aí no magnético. Se ele se encontra no subnível P, ele vai receber o número 1. No nível D, o 2. E, obviamente, na sequência, né, o F vai ser o 5. Brincadeirinha. Vai ser o 3, tá, gente? Então, S0, P1, D2, F3. Claro, isso sim, se tivesse uma sequência também, né? Embora nós conheçamos somente 4 subníveis, eles são infinitos. Então, G seria o 4, H seria aí sim o 5 e assim por diante. Mas dos átomos que nós conhecemos, os elétrons, entre aspas, mapeados, nós temos subnível S, P, D e F, que respectivamente vão ser 0, 1, 2 e 3, tá? Então, se ele se encontra no subnível 4D, o número quântico principal vai ser 4, o número quântico azimutal D vai ser 2. É só isso, tá, gente? Não tem segredo quanto a isso. Seguindo adiante, nós vamos para o nosso magnético. O magnético, aí sim nós vamos precisar daquele desenho anterior
ele vai indicar a localização do elétron no orbital. E agora a gente vai entender por que é 0, 1, 2 e 3 e como é que ele varia no magnético. Tá? Ele vai indicar, como está descrito aqui, o percurso do elétron. Né? Vamos entender agora um pouquinho até o que a gente tinha visto lá no diagrama de energia. Então nós vamos ter o subnível S, que tem esse formato, subnível P, que tem esses 3 formatos possíveis, subnível D, 5 formatos possíveis, e o subnível F. Bom, vamos dar uma olhada aqui então. Né? No S, nós vamos ter 2 elétrons circulando aqui ao redor. Né? Então, primeiro entra um elétron, depois entra outro elétron. A gente já chegou até a dar uma olhada nisso lá no diagrama de energia. Vamos rever. Então, o P, lembra no P que eu falei? Entra um elétron nessa parte amarela escura, depois entra um elétron nessa parte amarela mais escura, ou laranja, se vocês preferirem, depois um elétron aqui. Depois vai entrar um elétron aqui, outro aqui e outro aqui. Aí no azul a mesma coisa, vai ter um elétron que vai ficar circulando nessa área de azul escuro, ou roxo, não vou discutir cor, tá, gente? Depois aqui, né, nessa área azul, vai entrar um elétron, outro elétron nessa área, outro elétron aqui e outro aqui. E aí, aqui já temos 5 elétrons, o 6º elétron entra aqui, o 7º elétron entra aqui, o 8º aqui, o 9º aqui, o 10º aqui. Para quem não lembra, né, o S comporta 2 elétrons, P comporta 6 elétrons, D 10 e o F 14 elétrons. Então a mesma coisa, né? Então aqui nós vamos ter um elétron circulando aqui, outro elétron, aqui não está diferenciado, está um pouquinho diferenciado aqui, né? O vermelho mais claro e o vermelho mais escuro, amarelo mais claro e amarelo mais escuro. Então, a tendência desses elétrons é primeiro ocupar uma área, eles circulam aqui, lembrando, tá? Então, quando um elétron entrar aqui nessa área amarelo escuro, não quer dizer que ele vai ficar só nesse lado, ele vai circular aqui. A mesma coisa aqui. Então, por isso que o segundo elétron ele vai entrar aqui só depois que as outras áreas estiverem preenchidas. Então, esse elétron que entrou, digamos, nessa área escura, ele vai fazer esse trecho aqui. Né? Ele vai estar fazendo esse trecho, mas a tendência dele até é ficar mais numa determinada área do que em relação a outra. Lembrando, né, que esse permanecer nessa área, os elétrons estão constantemente trocando. Né? Ah, beleza, ele está trancado aqui. Não, significa que vai haver um elétron naquele ponto ali. Então, vai haver um elétron. Essa área aqui vira essa vira essa. Então, vai haver um elétron nesse ponto, depois nesse, depois nesse. Para depois surgir um elétron nesse ponto aqui. Quando o elétron que está aqui passar para cá, esse ponto aqui vai ser o elétron laranja, esse aqui o amarelo. Pensem no átomo como algo que está sempre trocando. Né? E a eletrosfera mais rápida ainda. Tá? Então, nós vamos ter no S 2 elétrons, no P 6 elétrons, D 10 elétrons e no F 14 elétrons. Então, nível S, P, D e F. Tá, e como é que eu vou determinar, então, aonde é especificamente que está esse elétron? O magnético ele vai variar conforme o número quântico azimutal. Então, o S só tem 0. Deu, acabou a história. Ele é 0 e deu. O P, né, ele era 1, o valor dele 1. Então, o magnético vai variar de menos 1, se ele estiver nesta posição, a 0 e mais 1. Tá, mas como é que eu sei que ele está nessa posição? Nós sempre vamos começar do negativo. Então, o primeiro elétron entra aqui, o segundo elétron entra aqui, o terceiro elétron entra aqui. O quarto elétron entra aqui, o quinto elétron entra aqui, o sexto elétron entra aqui. Ah, mas se tiver um sétimo elétron, não tem sétimo elétron. O S é 2, P 6, D 10, F 14 e deu. Lembra que eu falei que não tem possibilidade. Por quê? Porque aqui nas órbitas são as possibilidades dos elétrons. E esses elétrons vão ficar o mais próximo do núcleo. 2 corpos não podem ocupar o mesmo local no espaço. Bom, como o D no azimutal era 2, nós vamos ter a variação de menos 2 a
a mais 2. Lembrando que eu sempre vou começar a preencher do negativo até o positivo. Terminou, o D são 10 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, mas só tiver 8 elétrons. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nesse caso, meu número magnético é 0. Lembrando, se o meu magnético, né, ele tiver o azimutal 0, ele vai ser 0. Se for P, ele vai poder ser menos 1, 0 ou mais 1. D, ele vai ser menos 2, menos 1, 0, mais 1 ou mais 2. E o F, obviamente, né, vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 ou mais 3. Né? Essas são as possibilidades e variações do meu magnético conforme a posição do meu elétron. Lembrando de novo que o elétron ele sempre vai começar a preencher do negativo até o positivo, um elétron por casa, né? Então preenche o verde escuro, verde escuro, verde escuro, verde escuro, verde escuro, verde escuro e verde escuro, para depois começar a preencher o verde claro. Por quê? Porque o verde escuro também vai andar, entre aspas, né, percorrer o verde claro, para depois ali ele começar a preencher o verde claro. Então o verde escuro está naquela área toda ali, né? E o verde claro, quando o verde escuro estiver preenchido e o verde claro estiver preenchido aqui, vamos dar um zoom aqui novamente, né? Quando o verde claro e o verde escuro estiverem, a tendência é o quê? Que um elétron fique no verde claro e outro no verde escuro. Agora, se só tem um elétron, ele vai circular por toda aquela área ali. E lembrando, gente, que em milissegundos, um elétron que está no subnível D, ele vai passar para o P, o que estava no P vai para o D. A questão é que só vai ficar um. É como se fosse uma dança das cadeiras. Toda hora trocando. Mas, né, alguém fica naquela cadeira mais próxima. Tá? Então, esse é o magnético. Ele vai definir conforme a posição. Então, existe o magnético conforme o azimutal. Né, vai variar conforme o azimutal. É dito muitas vezes que o magnético varia de menos azimutal a mais azimutal. Então, o azimutal é 2, ele vai variar de menos 2 a mais 2. Detalhe importante, precisa do sinal. Tá? Precisa do sinal. Seguindo, então, né, nós vamos ter o nosso spin. Spin é giro. O nosso elétron ele vai girar em um sentido ou em outro. Inclusive, muito da computação quântica, né? E quântica é um termo que às vezes fica na moda, né? Ele também busca avaliar essa ideia. Ainda não está pronta, não está desenvolvida, mas uma das ideias é avaliar esse giro do spin, né? Então, ele vai girar em sentido horário ou anti-horário. Quando o spin for negativo, nós vamos ter o giro, né, num sentido, e spin positivo, o giro no outro sentido. Mas como é que eu vou representar esses spin? Na verdade, a definição do spin ele vai ser menos meio, né, que é menos 0,5 ou menos 1 meio realmente, e a representação é uma seta para cima. Sim, é uma seta para cima, tá? A gente não está errado. Então, menos meio é uma seta para cima. Foi convencionado que o menos vem primeiro, que nem o magnético, né, que começa menos 3, menos 2, e a seta para cima, tá? Foi colocada para cima. Então, nós vamos ter o spin positivo, que é mais meio, e a seta é para baixo, tá? Talvez esse seja um pontinho ali de relembrar mesmo, né? Mas seta para cima nos spin, negativo, seta para baixo, positivo. Ele vai indicar, então, simplesmente se o elétron gira num sentido ou no outro sentido. É o giro que o elétron vai ter. Tá, mas vamos ver como é que funciona isso realmente aplicado, né, gente? Vamos ver alguns exemplos para identificar os números quânticos. Aqui nesse caso nós temos o 2p4. A partir do 2p4 nós vamos identificar os números quânticos. Então, principal, que é o N, azimutal, que é o L, magnético M e o spin. O principal é o 2, tá? Não tem segredo nenhum, o principal não tem erro. Azimutal, P, nós temos S0, P1, D2, F3. Então, P vai ser 1. Para identificar o magnético e o spin, nós vamos colocar essa casinha aqui, né? Como é o P, ele vai variar de menos 1
a mais 1. Vejam aqui, o azimutal 1 varia de menos 1 a mais 1. Quantos elétrons nós temos para distribuir? 4. 4 elétrons. Então, distribuímos 1, 2, 3. E aí o quarto é exatamente o que a gente está fazendo a marcação. Esse 4 aqui terminou no menos 1. Então, o meu magnético é menos 1. Ele terminou para baixo. Para baixo. Então, para baixo, o meu spin é positivo. Tá? Para baixo, o spin é positivo. Vamos ver mais um exemplo. 5F1. Nós vamos ter, então, o nosso principal, que é 5. O nosso azimutal, que é... Essa é a parte que vocês respondem, tá? Pelo menos nem que seja mentalmente. Azimutal, que é, bom, S0, P1, D2, F3. Nós vamos fazer agora novamente com o F, agora a distribuição. E o azimutal ele vai variar de menos 3 a mais 3. Nós temos um elétron para distribuir. Então, esse um elétron já está ali. Nós vamos ter um magnético que é menos 3. Porque ele parou aqui no... Ah, mas é só 1, poderia ser 14. Sim, mas é só 1. Então, F1 menos 3. E o spin para cima, ele é um spin negativo. Spin para cima, menos 0,5. Poderia escrever menos 1,5? Poderia, tanto faz, né? Porque é menos meio igual. Seguindo, né? Vamos ver mais um exemplo. Nós temos 4D9. Então, o principal vai ser... Sim, 4. O azimutal vai ser 2. O magnético nós vamos fazer aqui a nossa casinha, que vai variar do menos 2 ao mais 2. Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Nós temos 9 elétrons para distribuir. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vejam que eu coloquei todos eles nas casas antes de colocar o segundo. E agora vem o segundo, do negativo para o positivo. Menos 2, menos 1, 0 e mais 1. Fechou nossos 9 elétrons. Ele terminou, o magnético terminou na casa mais 1. Notem que o sinal é importante. Tá? O sinal é muito importante aqui. E o spin para baixo, spin positivo. Para baixo, spin positivo. Bom, gente, eu vou deixar uma lista de exercícios, né, para vocês treinarem, exercitem bastante, mandem, tá? Mandem de volta, por favor, dúvidas, assistam o vídeo novamente, mandem as dúvidas por e-mail, prof.ari.ilha@gmail. Se conseguirem executar todo ele ali, beleza, as respostas vão estar no código QR ali também, tá, galera? Bons exercícios e